Então, semana passada, assim, gente, antes de começar, eu queria dizer que eu pensei em a gente fazer mais ou menos uma hora de aula, até umas 9, 10. Depois a gente pode abrir, os irmãos que querem fazer ter um momento de perguntas. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse contexto aqui onde a gente está para, de repente, uma coisa chamou mais atenção. Não só perguntas, se quiser comentar alguma coisa. Já que semana que vem a gente vai ter o nosso churrasco, não vai ter o tradicional debate. Então, se quiserem polemizar, a gente se acaba no final. Tá? Então a gente vai passar algumas coisas que tem para falar até 9 horas, 9 e pouquinho. Depois a gente abre daí. Se quiser ir anotando já o que quer perguntar. A gente começou no final da última aula a falar um pouquinho sobre a economia no Antigo Testamento. E a gente falou daí como é que Israel se estabeleceu como a maneira social e econômica de Israel, como era diferente de todos os povos, né? Porque Deus foi determinando para eles como eles viveriam, quais seriam as regras de convívio. E quem diz convívio fala de relação social, incluindo comércio, economia, possessão de terras, né? Partilha de bens, propriedade privada. Então o Senhor foi estabelecendo isso e é muito interessante que a gente estava comentando que o que mais tinha valor era o que? Era basicamente, vamos dizer assim, a matriz da economia era a propriedade privada. E se você não tinha terra, você não tinha como produzir riqueza. Entende? A terra você tirava desde da agricultura até minerais, ferro, para produzir outras obras. Então você era obrigado a ser assalariado. Então. E ser assalariado naquele tempo, para não dizer hoje também, era o quê? Era sinônimo de escassez. Você se submetia a trabalhar para outro por um salário, porque você não tinha para produzir para você mesmo. Então Deus, quando vai dividir a terra, né, antes do povo de Israel entrar em Canaã, o Senhor estabelece qual seria E Deus faz uma cláusula, que é o ano do jubileu, que é como se fosse literalmente, depois de 50 anos, Deus dá um reset no jogo. E se você perdeu a sua propriedade, seja por motivo de doença, por motivo de guerra, por motivo de uma necessidade, de um interesse comercial, você poderia recuperar, e a coisa era como se reposicionasse todas as peças no tabuleiro e começasse um novo jogo, vamos dizer, um novo período dali para frente. Isso era chamado o ano do jubileu. Ele acontecia no final da 7ª semana de anos. Então 7 vezes 7, 49. Agora, teve um irmão que fez, o André, ele fez uma pergunta interessante na última aula, no final da última aula. Ele perguntou assim, em particular para mim no final: tá, não existe certa semelhança com o socialismo nisso daí? Ele perguntou. E é interessante porque todo mundo tinha direito a meio que condições iguais. Era o interesse do Senhor nisso. Acabamos de falar de você. Estava só esperando essa deixa para entrar, né? Então, assim, o que o socialismo prega? Condições iguais para todos. Todo mundo parte da mesma coisa, da mesma posse, do mesmo bem. Só que é diferente, por quê? E aí tem várias comparações dá para fazer entre o Israel antigo, estabelecido por Deus, e o socialismo. No socialismo, o Deus é o governo. Então o governo nivela para ele ser poderoso e ele controlar as pessoas. Então numa sociedade socialista, e essa talvez seja a grande falha do socialismo, o socialismo funcionaria se se todas as pessoas fossem boas. Entende? Se não houvesse ganância, se não houvesse pecado, todo mundo seria feliz em ter o mesmo que o vizinho.
Diferente da Bíblia, porque quando Deus estabelece essas leis, Deus estabelece elas porque os homens eram pecadores. Iam tentar extorquir o outro, iam tentar manipular o outro, iam tentar arrecadar cada vez mais para mim, muito para mim e nada para o outro. Então Deus, como maneira de estabelecer padrões de justiça, Deus faz isso, para que não haja um mais poderoso que o outro. O que acontece no socialismo? O socialismo tira o poder de todos, sob o pretexto de todos serem iguais, mas o governo não é igual a ninguém. Então, o governo se torna super poderoso, por isso que nas sociedades socialistas existe tanta opressão, quando na verdade deveria haver igualdade. O governo faz o papel de Deus, mas um Deus terrível. Porque aí todo mundo da população não quer ser população, quer ser também uma parte dessa divindade, que pode oprimir, que pode arrancar de um e dar para quem quer. E isso daí faz com que, então, nos sistemas socialistas, a parte dominante domine muito de maneira tirana. Então, o socialismo parte de um pretexto de justiça social com uma realidade de tirania social, onde todo mundo se torna mais pobre e o governo se torna super inchado e poderoso. E então as pessoas querem fazer parte do governo para estar no lado de quem oprime, não no lado de quem é oprimido. Mas no caso, a sociedade judaica funcionava social, o ano do jubileu, O ano do jubileu, provavelmente, segundo lá o Vox, ele não tem registro se isso funcionou ou não. Sabe-se que na época da monarquia já não funcionava. Não funcionava. Alguns irmãos dizem que depois de 400 e... É como se fosse assim, é como se Deus tivesse mandado o povo de Israel, de Judá para o cativeiro de 70 anos, porque eles não respeitaram. Eles falam, né? Vocês usarem mais a minha terra, esperarem. Vocês vão, porque vocês teriam que descansar, né? E como eles ignoraram isso, então Deus meio que deu, então, vocês não vão descansar, então eu vou arrancar vocês da terra, a terra vai ser obrigada a descansar. E quando ela tiver descansado todos os anos que era para ter descansado, seriam, 500 anos, aí vocês voltam. Então dá para ver claramente que, se não tem registro que foi obedecido isso, pelo contrário, teve um registro de que não estava acontecendo isso, o próprio profeta denunciando. Provavelmente isso não foi vivido. Mas se fosse, Deus estabeleceu isso como justiça, para que um não enriquecesse demais e o outro não tivesse nada. Tanto é que quando, em 2 Samuel capítulo 8, o povo chegou diante de Samuel e falou que queria um rei, Samuel chamou o povo e disse assim, vocês estão pedindo isso daí? Então saiba que agora haverá tributos pesados sobre vocês terão um rei, o melhor da terra de vocês, que vocês plantarem, vai ir para o palácio, vai ser para alimentar o rei, para alimentar a máquina do Estado. Entendeu? E aí vocês vão ter que submeter ele, seja ele louco ou sábio. Então você vê que no período pré-monárquico, quando Deus era o governante de Israel, a teocracia mesmo, antes da monarquia, você vê que o Senhor estabeleceu, assim, terras, propriedades, para que todo mundo partisse da mesma condição. Então, todo mundo teria a sua propriedade, para poder plantar, cultivar, só ia depender do teu esforço, da tua disciplina, de não atirar isso pela janela. E mesmo que você perdesse, mas ainda os seus descendentes iam conseguir recuperar de novo a mesma condição, porque seria remido no ano do jubileu, né? Depois de 50 anos. De maneira que as transações comerciais já eram calculadas pelo quanto faltava para as propriedades voltarem para os seus donos originais, para as suas famílias originais. Então é muito interessante esse conceito de justiça social, porque a justiça de Deus na Bíblia também é a justiça social, no sentido de que você não pode detonar com o teu irmão, a gente estava comentando, não pode, assim, você tem que sempre socorrer o teu irmão, e não prevalecer contra ele, porque você pode ser feliz. Sim, vamos supor assim, no mundo sem pecado, todo mundo seria feliz, e todo mundo teria abundância.
Não teria eu tendo um Porsche e o irmão lá andando descalço. Você entende assim, né? O que faz isso aqui é a nossa ganância, assim, a maneira como a sociedade gira, a engrenagem toda está envolvida em pecado, em amor ao mundo, ao status, ao mais para mim e nada para você. Então, assim, quando o Senhor denuncia, e o Senhor levanta os profetas várias vezes para denunciar, então, a desigualdade social. De que um estava tendo muito, jogando fora até, e os outros estavam morrendo de fome. Um estava num palácio, numa mansão, o outro estava na miséria. Então, várias profecias de denúncia social é contra a desigualdade social. E a gente comentou daí que até hoje um mendigo em Israel, ele quando ele vai pedir esmola, ele pede justiça, né? Não pede esmola. Ele chega e fala tzedikah, né? Tzedikah, que é a raiz da palavra justiça mesmo. Tanto é que Jeová tzedkenu é o Senhor justiça nossa. Então, o que o mendigo está pedindo é o seguinte. Entendeu? Você tem mais e eu não tenho nada. Isso não é justo. E é interessante porque daí você vê que mesmo quando o cara dava um de louco, vamos dizer assim, que ele perdia, seja por doença, seja por uma situação de guerra, entendeu? O Senhor tinha previsto uma segunda chance para essa pessoa. Interessante isso daí, né? Que era o reset do ano do jubileu. Outra coisa também é que assim, Deus estabeleceu as coisas de uma maneira que o israelita teria o que era seu, mas constantemente ele seria tratado na ganância dele, cara. Então, por exemplo, ele plantava uma árvore lá. Está lá em Levítico isso daí. Ele plantava uma árvore. O Senhor fala assim, plantou uma árvorezinha lá, o primeiro ano que ela florescer e dar fruto, tu não vai pôr a mão. O segundo ano tu não vai pôr a mão. Imagina, cara. O terceiro ano tu não vai pôr a mão. O quarto ano tu vai dar pra mim. A partir do quinto ano tu pode ter teu. Aí o cara começava a plantar e começava a evoluir. Não, eu vou fazer assim, eu vou plantar, eu vou dividir aqui, eu vou plantar milho, não sei o que, tal. Fazia o esquema dele para cada vez produzir mais. Chegava no sexto ano, ele produzia. No sétimo ano ele não podia tocar na terra. Essa agonia. Não tinha que fazer nada. A justiça social faz parte da justiça de Deus. Exatamente. A social não é a justiça de Deus, ela está contida dentro da justiça de Deus. Não cairia para aquele lado. Então, exatamente. Então, o cara que estava ali semeando e estava envolvido com aquilo ali, e sendo um sabático, que era o sétimo ano, cada 7 anos, o sétimo ano, tratava demais o cara. E ele tinha que ter fé de que no sexto ano Deus ia prosperar mais ainda. Para ele não precisar pôr a mão em nada no sétimo ano. Mas ele tinha que armazenar, guardar para comer no sétimo ano? Sim, ele armazenava. E o Senhor fala para ele assim, se vocês forem fiéis comigo, no ano do jubileu, por exemplo, vocês não, porque daí o ano do jubileu era, tipo, no 49º tu não podia, né? Que era o sétimo ano. E no 50º tu também não podia. Tanto do jubileu. Entende, né? Então ele fazia no 48 e depois só no 51º. Mas que a terra produzisse, não também não podia colher daí. Assim, aí tem uma polêmica. Diz que ele poderia, por exemplo, ele poderia, se tivesse ali, ele poderia apanhar. Mas isso daí é uma divergência bíblica, isso daí, tá? Nem os judeus sabem como é que era antigamente. Uns dizia que não podia meter a mão em nada, tinha que só comer o que estava armazenado. O outro dizia que, por exemplo, se ele estivesse no caminho passando, estivesse ali e tal, ele poderia, mas ele não poderia fazer nada produtivo. Não poderia plantar e tal, fazer como produção, colher e tal. Ele podia só assim sustentar, assim, estava ali à vista. O fato é que se ele no 48º ele colhia, ele teria que viver na dependência do Senhor. Essa dependência do Senhor é que faz que os estudiosos acreditem que não podia meter a mão em nada. Porque o Senhor fala isso daí, se vocês forem fiéis para mim, e não colherem aqui e aqui, quando chegar aqui eu vou dar no triplo para vocês. Ou quando chegar aqui eu vou dar em triplo para vocês, ele fala. Ou seja, vocês iam perder 2 anos, eu ia dar compensar, fazendo com que eu fizesse 3. Vocês iam ganhar. De certa forma, Deus acha isso.
Vocês iam ganhar. Às vezes ele pede uma dependência nossa para alguma coisa. Exatamente, eu não só ia compensar vocês, como ia dar mais. Né? Eu supero vocês. Deus falando em generosidade, em desprendimento. Agora, isso daqui espiritualmente é a mesma coisa até hoje. É a mesma coisa. Você começa a produzir, começa tal, e olha para a tua poupança, olha para a tua planilha, e começa a se empolgar, e de repente o Senhor vai lá e, se tu estiver sensível ao Espírito, tu vai sentir isso com frequência. Tu vai lá e te pega bem no contrapé. Vai lá e abençoa tal pessoa, vai lá e faz isso daqui, tal. Se você ignorar, passar por cima. Mas o Senhor, o Senhor educa a gente para não deixar a gente virar escravo daquilo que o nosso braço pode produzir. De riqueza alguma. Interessante isso daí. Dependência do Senhor. Isso é Jeremias 17:5. Maldito homem que confia no homem. Põe no seu braço. Põe no seu braço a força. Maldito o tércio e confia no tércio. O judeu nunca conseguiu. Oi? O judeu nunca conseguiu descansar. Não, eles conseguiram. O 7º ano, sim. O jubileu de eles voltarem a propriedade cada um para si é que não se sabe ao certo. Deixar a terra descansar. Não, o 7º ano, sim. É um teste de fé e uma reflexão para ele não acreditar que depende dele. Exatamente, O 7º ano, o 7º dia significa, cara, tudo que aconteceu durante essa semana, toda a provisão não é graças ao teu esforço. Sim. Eu acho que essa é a maior missão do domingo, né? Sim, é você ter essa... equilibrar, né? Você saber que você trabalhou, tal, mas ali você não fez nada e Deus te deu muito tempo. Come e dorme igual, como se você tivesse trabalhado. E entenda que não depende de você. Isso trata ansiedade, trata orgulho, trata um monte de coisa, né? Então era bem interessante isso daí. Agora, o cara que não tinha a propriedade própria, ele estava à mercê do quê? Ou de provavelmente de mendigar, né? Porque lá também a lei dizia, imaginar que isso aqui é meu campo. Quando eu fosse passar colhendo, eu tinha que colher assim, ó. Eu não podia colher os cantos do campo. Se eu estivesse colhendo também e caísse no meu cesto alguma coisa, eu não podia voltar atrás para apanhar. Por quê? Porque quem passasse ali andarilho, que não tinha onde produzir o seu próprio sustento, esse daí comeria daquilo que sobrasse ali nas beiradas. É a respiga, né? Chama respigar o campo. Então os caras entravam aqui, depois que todo mundo tinha feito trabalho, eles entravam para ver se tinha sobrado alguma coisa para não morrer de fome. É interessante isso daí, porque às vezes a gente quer dar, vamos supor assim, quer dar uma oferta, mas a gente quer ver, né? E lá eles nem viam, eles iam embora e deixavam para trás, não sabia nem para quem estava dando. Né? E às vezes a gente quer meio olhar e ver o resultado daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está dando para o Senhor, a gente quer olhar e quer fazer um selfie, né? E postar, dizer glória a Deus pela minha vida. Né? Então, aqui era diferente. Então, quem que era, portanto, a classe social mais baixa? Era quem não tinha propriedade. Quem que não tinha propriedade? Primeiro o estrangeiro. Por quê? Porque se o estrangeiro era estrangeiro, ele estava falido. Né? O estrangeiro só virava estrangeiro ou porque ele foi para ali escravo de guerra, escravo de dívida, né? Ou porque alguma coisa muito grave aconteceu para o cara perder, não ter mais espaço nem moral de ser ajudado na sua própria cidade e ter que sair fora. O cara tinha que estar com o filme muito queimado, vamos dizer assim, tinha que estar muito mal financeiramente para sair desesperado pelo mundo. Então, ele estava à mercê, cara. O estrangeiro não tinha propriedade, o estrangeiro não tinha quem defendesse ele. Saía no mundo sem lei, muitas vezes. Podia, de repente, ser capturado, virar escravo o resto da vida. Não tinha muita misericórdia, assim, não. Então, ele estava só ele, igual o Jacó saiu, só o bordão lá, só com o cajadinho. Se encontrasse uma caravana, qualquer pessoa que pudesse dominar ele, fazer ele escravo, matar, qualquer coisa, ele estava totalmente vulnerável, entendeu?
Ele não tinha ninguém para resgatar ele, ninguém para... Se ele fosse sequestrado, ele não tinha ninguém por ele. Então, esse era... é a história de Ruth e Noemi. Exatamente, é a história de Ruth e Noemi, por exemplo. Noemi estava totalmente falida, perdeu o marido, perdeu os filhos, não tinha mais quem defendesse, não tinha... já estava numa terra estrangeira, talvez o marido e os filhos trabalhassem por salário, morreram, o que ela tinha ali em Moab? Não tinha nada, então ela voltou. Ela pensou, se for mendigar lá, para ver se o pessoal lembra de mim, alguém pode lembrar de mim. Aí chegou lá, o que a Ruth fez? A Ruth foi lá para o campo de Boaz, para respingar lá, catar caído. Só que a Bíblia diz que quando ela chegou lá, o Boaz viu ela, notou ela, né? E Boaz chega para os seus ceifeiros e fala para eles, não toquem nela. Mas já viu, assim, o perigo, né? Uma mulher sozinha, qualquer um pode fazer o que quer, entendeu? O Boaz chega e fala, não toquem nela, na hora que vocês... Deixa ela, não catem o que cair para trás. Então, aí ela vai ali, na hora do almoço, ele chama ela, o lanche lá, ele chama ela e fala, pode dar o meu pão para ela, pode dar meu vinho para ela, pode espartar. Então, a bondade que ele usou com ela, entendeu? Mas por que ele negocia as terras da sua... Porque daí, aí que acontecia? Se eu tivesse uma propriedade, por exemplo, e eu perdesse essa propriedade, alguém da minha família tinha que resgatar para mim. Né? Vamos supor, por isso que tinha o levirato, né? A lei do levirato, o que era? Vamos imaginar que tinha lá um cidadão lá, Zé Palito, e aí ele era casado, mas ele não teve filho, ou o filho morreu também, então ele era dono da terra. Se ele morreu, a viúva não tinha mais onde cair morta, nem os filhos, por exemplo, não tinham condição de tratar. Então a lei dizia o quê? Se ele não tivesse filho nenhum, o irmão dele tinha que ter relação com a cunhada para dar descendência para eles continuarem com a possessão, entendeu? Então, assim, além do que o teu nome ser apagado da terra, era sinônimo de maldição. Então, ter um nome continuado era sinônimo de bênção. Ter um nome esterilizado da terra era sinônimo de que você não merecia estar sobre ela. Por isso que, no caso de Ruth, eles tinham terras que eles deixaram para trás no tempo da seca, quando eles foram para Moab. E aí morreu lá o marido da Noemi, né, o Elimeleque, depois morreu o Quilion, morreu o Malom, que eram os filhos, morreu todo mundo. Quando volta ela volta viúva. E aí tinha que ter alguém para fazer esse papel social, de comprar para dar para a viúva, para comprar e casar com a descendência de Elimeleque, lá do falecido, para aquilo ali continuar dele. E aí o livro de Ruth mostra que tinha o cara, que era o parente mais próximo, que era chamado de remidor. E o cara, se você ler o livro de Ruth, você vai ver que o cara era um baita egoísta. Estava super envolvido com os negócios dele. E quando falaram para ele, quando o Boaz chegou lá para intimar ele na porta da cidade, ele disse assim, vai remir ou não vai? Vai remir, senão a fila vai ter que andar. Né? Ele olhou e falou assim, e aí ele falou, mas não vai ser a tua terra, tá? Vai entrar nessa daí o bem da descendência do outro, falecido. Aí ele falou assim, mas isso, tipo assim, mas isso daí vai... Em outras palavras, então essa mulher aí vai ser muito pesado pro meu bolso, não interessa. Não interessa financeiramente. Assim mesmo. Aí o Boaz falou, então, minha vez na fila, então, posso. Então tá aqui todo mundo testemunhando aqui. Aí tirou a sandália do pé, né? Eles tinham esse costume. E, pra tu descalçar alguém, cara, era uma coisa muito grave, assim, sério, uma questão de honra. Né? E aí ele, então tá aqui o nosso contrato aqui. Aí sim ele deu, né? O Boaz casa com a Ruth e recupera a posse. E aí ele, né, se torna o bisavô de Davi, né, Boaz, o rei Davi.
tinha essa questão da propriedade privada, era muito chata. Só que depois, no tempo da monarquia, essa situação começou a mudar. Por quê? Porque daí começou a ter uma mudança profunda social em vários níveis com a monarquia. O que aconteceu? Quando entrou a monarquia, a sociedade, que era basicamente muito horizontal, tinha poucos papéis sociais, que eram papéis do sacerdote, mas tinha pouco papel social. O exército era um exército de homens livres. Você vai ver que muitas vezes eles nem tinham armas para guerrear, eles tinham só os seus instrumentos de trabalho para guerrear. Foi o que aconteceu, se eu não me engano, no tempo de Saul, por exemplo, que a Bíblia diz que os israelitas não tinham armas, porque os filisteus estavam dominando e tinham confiscado todas as armas. Eles não tinham armas senão a enxada deles. Imagina pouco a diferença bélica. Você tem que o cara vem com escudo, vem com lança, vem com espada, você vai de enxada. Imagina, né? Uma luta corpo a corpo. Então esse era o contexto de Israel, né? Então o exército era feito de homens livres, era uma coisa assim, todo mundo era convocado, saía da sua propriedade, da sua região e ia guerrear. Com a monarquia houve uma profissionalização do exército. O exército tinha que ter um exército permanente, um exército que respondesse pela defesa nacional. E aí a coisa começou a ter uma relação com a pessoa do rei. Se você fosse próximo do rei, se você fosse alguém que agradasse o rei, você poderia ser beneficiado pelo rei. Se você fosse um comandante forte, de destaque, você também recebia honras, terras. O próprio tributo que as pessoas iam pagando foi enfraquecendo a população e foi fortalecendo essa instituição de governo, esse Estado monárquico. Então começou a mudar. E começou também a haver mais aglomeração de cidade. E então começou a haver várias classes sociais, porque as cidades também promoveram classes sociais. Porque na cidade não tinha daí só o camponês. Tinha o comerciante. Quando tem gente, né? Tem que ter comércio, tem que ter assalariados para obras específicas, como joalheiro, como oleiro, como artesão, para produzir coisas para as casas. E aí começou a haver também pobreza. Mais pobreza. E aí foi mudando bastante a cara da sociedade. Mudou a cara do exército, porque o exército se profissionalizou, mudou a cara das cidades, mudou os níveis sociais. Começou a ficar mais estratificado, assim, mais segmentado. E mais pobres também, que daí iam para a cidade para mendigar, porque estavam doentes. Já não havia tanta solidariedade de um ajudar o outro. E empréstimo, como era antigamente, que não se podia cobrar juro. Cada vez mais gente cobrando juro. Então o negócio foi mudando muito com a monarquia. Os profetas denunciavam isso daí. Que tinha que haver solidariedade com o outro e tal. Então mudou bastante isso daí. Mudou bastante mesmo. Mudou radicalmente, né? Então os papéis ali na sociedade mudou muito. Entre a pré-monarquia e na monarquia. Na pré-monarquia, como eu falei para vocês, todo mundo confiava em Deus, todo mundo tinha a sua propriedade, né, em tese pelo menos, e depois mudou bastante. Começou também, conforme Israel foi guerreando mais e mais no tempo da monarquia, nunca Israel fez tanta guerra depois da conquista de Canaã, como no tempo da monarquia, especialmente na época de Davi. E isso daí produziu riqueza para alguns que estavam na guerra. O exército e seus soldados ficaram muito ricos, porque eles despojavam diretamente os vencidos. E também surgiu uma classe mais forte de escravos, social, que eram os escravos de guerra. Viraram criados e enriqueceram os campos de quem tinha conquistado eles. Então mudou bastante a cara da sociedade com essa questão da monarquia, das guerras, por aí vai. As próprias guerras sofreram mudança, porque no tempo, por exemplo, da entrada em Canaã, as guerras eram guerras de conquista.
contra aqueles que Deus tinha declarado claramente que eram seus inimigos. Então havia um caráter santo na guerra. Mas depois você vai ver que Israel passa por um período que eles começam a sofrer opressão de vários povos ali. Começam a sofrer a opressão dos Moabitas, às vezes dos Edomitas, às vezes dos Filisteus, que acho que foi quem ocupou mais esse papel de tentar detonar com Israel. Então eles fizeram guerras, e você vai ver no livro de Juízes, sempre guerras de reação. Guerras de defesa, entendeu? Deixaram de ser conquistadores para tentar só reagir e não ser eliminados. E Deus levantando juízes para esse papel de reagir e sacudir o jugo da escravidão e da eliminação mesmo, racial. Depois, com Davi, o quadro inverteu, foi a grande chave, vamos dizer assim, social do Antigo Testamento, foi quando Davi chegou ao trono mesmo. Porque Davi, o Senhor realmente... Gente, eu fico imaginando o que é um homem cheio do Espírito Santo, com a mão de Deus em favor dele na guerra, no campo de batalha. Você já conseguiu imaginar o que é isso? O cara era pequenininho. Não tinha expressão corporal, entendeu? Imagina o cara transbordando do Espírito Santo para a tarefa de entrar no campo de batalha. Ele diz no Salmo que até um arco de bronze ele vergava com o braço, na hora H. Né? Você imagina se um homem possesso por um espírito maligno, ele tem uma força descomunal, você imagina um homem... Então assim, a mesma força que o Espírito hoje dá no nosso espírito, isso no Antigo Testamento era literal. Era literal mesmo. Para ajudar o povo a não ser eliminado mesmo, a não ser chacinado. Então Deus levantava homens cheios do Espírito Santo para defender literalmente o povo. Né? Muito interessante esse período da história. Mas né? ele nunca levantava fortes, né? Como Gideão, por exemplo. Não, exatamente. Levantou Moisés, que era gago, para ser um... Sim, para que a excelência do poder fosse de Deus. Exato. Quando ele levantou um cara fortão, deu no que deu. Foi Sansão. Né? Sansão era forte, mesmo sem o espírito. Você vê que mesmo quando ele está sem o espírito, de cabelo cortado, os filisteus colocam ele para virar a roda do moinho, que era um serviço de boi. O cara era um touro. Agora, é claro que o nível de força dele era também uma coisa espiritual. Oi? Sim. Sim. É porque é uma questão histórica, né? É uma questão de contexto histórico. Agora você vê que depois Deus dá uma chamada em Davi, e Davi adotou um padrão mesmo, de chegar e detonar mesmo. Por quê? Porque assim, é isso que a gente falar. Davi, ele sai de um contexto de guerra, de defesa, para um contexto de ataque. Ele vira a mesma mesa. Tipo assim, Davi ele entra em cena com os filisteus oprimindo o povo de Israel fraco. Né? Imagina o Davi, o Golias 40 dias chamando alguém para encarar ele e o pessoal todo tremendo. Ninguém levantava o olho. Para pensar aqui. Não tem time pequeno hoje que não vá para cima, né? Imagina a diferença, né? Diferença de todo mundo botar o rabo entre as pernas e não ter resposta pro cara. Então Davi surge nesse contexto, lá em 1 Samuel 16, 15, 16. E você vê que Davi lá na velhice dele ele tem império. Entende? Tem império mesmo. Você vai ver, e aí você vai ver a descrição dos valentes que Deus deu para Davi. Eles foram caras que também dotados de uma capacidade de Deus mesmo. Né? De acertar uma pedra, um fio de cabelo com uma pedra. Era laser, né? O cara estava lá no campo e via a luzinha vermelha. Assim. Era uma coisa assim, um homem matar 800 com uma lança. Um homem se colocar no meio de um campo e matar 700, 800 até a mão ficar com câimbra e colada no sangue na espada, não conseguir mais
Para pensar. Ou como o Sansão mesmo, né? Nós falamos antes de Davi. Então, assim, Deus deu muita graça. Deus deu muita graça para esses homens. Para se estabelecerem como nação conforme Deus tinha sonhado. Contra nações que já deveriam ter sido eliminadas já. Só que Davi, quando ele começa a inverter o quadro e ir para guerras de conquista, ele exagera. Mas o Espírito permanece com ele. O Espírito permanece com ele. Igual Mas a aí, Sansão. Ele exagera. Oi? Por que ele exagera? Ele faz coisas assim que... Porque daí ele começa a ir para povos que já não era a terra onde Deus tinha prometido, vamos dizer assim. Ele foi fora. Ele faz limpeza ética mesmo. Ele foi fora. Ele faz coisas... Por exemplo, tem um povo lá que ele manda medir os caras com fita métrica. E tipo assim, passou de 1,60 m, mata. Entendeu? Um exemplo, 1,60 m, assim. Porque assim, ele queria dominar o povo daí. Foi mais assim, não, vamos arrumar a mão de obra barata. Então ele vai e fala assim, mas não vamos deixar os fortes vivos, vamos enfraquecer esse povo. Então, dessa parte aí que justificou que eles não Aí queriam começa uma coisa que que derrama sangue, né? Uma coisa... a questão do tempo lá, que Deus não permitiu que ele edificasse. É por causa desse tipo de... Desse não tipo por de causa mau testemunho que ele deu. Entendi. Deus não queria associar o templo com esse homem, entendeu? O Senhor tirou ele. Ele foi. Tem umas coisas que a gente, na verdade, não consegue entender. Que a gente imagina que uma pessoa segundo o coração de Deus seria uma pessoa totalmente boa, que não fizesse nada de ruim. Sim. Mas ele, como homem, como humano, Tem muita falha. Não é o coração de Deus em relação ao coração de Deus mesmo, é em relação ao homem que Deus... Que Davi tinha duas coisas que é segundo o coração de Deus mesmo, e que Deus tinha prazer em Davi em detrimento de Saul. A primeira, Davi tinha um coração pronto para obedecer a Deus. Se custasse o que custasse, queimasse o filme com quem queimasse, ele queria obedecer a Deus. Entendeu? Então, nesse sentido, muitas vezes você vê ele em desvantagem militar absurda, ele dobra o joelho e fala assim, Senhor, se o Senhor me mandar, eu vou. Vai. Não importa que eu vou morrer, que eu vou ser estraçalhado. Não importa, eu vou. Ele tinha essa coisa de obedecer a Deus. E a outra coisa, quando ele errava, ele batia no peito e dizia, Esse é o modelo de homem que Deus eu deseja. sou mal. A culpa é minha, não é do outro, não é do outro. Então, isso daí, a Bíblia diz lá no Salmo 51, né? Um homem quebrantado, coração quebrantado, Deus não resiste. Entendeu? Agora, o oposto de Saul. Saul, obedeço, mas peraí, vamos ler as letras pequenas aqui do contrato, Senhor. Mais ou menos, assim, aqui sim, ali não. Da igreja para fora, não. Segunda-feira, não. Entendeu? E assim, não fui eu que errei. A culpa é do irmão aqui, ó. Ele que me fez pecar. Então, isso daí, Deus... Agora, Davi teve um filho muito falho. Né? E a Bíblia não maquia essas biografias, né? Davi falhou muitas vezes. Você pega Davi mentindo, você pega Davi até se fazendo de louco para escapar, se babando. Você pega Davi não corrigindo, primeiro não punindo o seu filho Absalão, mas depois resolve perdoar, mas perdoa, mas fica dando geladeira e queimando o cara pelas beiradas, isso vai irritando esse Absalão. Depois, quando o exército dele batalha contra Absalão, Joabe chega com a notícia de que Absalão está morto, ele faz um maior escândalo, chora. Imagina, o pessoal batalhando para ele escapar, quando vem com a notícia que venceu, ele fica chorando, porque aí Joabe repreende ele na frente de todo mundo, né? Dá um sabão nele ali. Então, muita coisa assim, faz o que fez com Batseba, mata, assassina o cara que ele é. Nossa, então, tem esses excessos de guerra aí. Olha, gente, nosso naipe de currículo, assim, Bom, então esse caráter da guerra de Israel muda. No tempo de Davi passa a ser guerras de conquista. E aí depois que Davi constrói esse império, o Salomão, ele meio que dá uma... Salomão meio que estanca, e Salomão não era um homem de guerra, era um homem diplomático. E aí Salomão vai pela via da diplomacia. Só que daí perde, né? O exército perde força,
e passa aquela geração de valentes, né, extraordinários. E daí depois que a morte de Salomão, você vê que daí começa a enfraquecer mesmo Israel de novo. E aí depois dá o racha dos reinos, né, o reino do norte para o reino do sul. E aí mais ou menos uns 250 anos depois você vai ver que Israel o povo de Deus está super fraco. Você vê que os assírios chegam e não encontram resistência nenhuma para dominar a terra do norte. Coisa meio, sabe assim, super. Então essa questão do exército, já que a gente está entrando nesse assunto, o exército vive esses 3 momentos, vamos dizer assim, né? Aqui é uma coisa amadora, onde eles viam que realmente Deus dava vitória, não era Deus mesmo, era o Senhor dos Exércitos total. Até granizo, tem uma batalha que o pessoal vai chover, o povo. Para o exército se matar? Para o exército se matar, eles viam assim que não tinham, eles eram totalmente amador, despreparado, e Deus dava vitórias extraordinárias. Gideão também, mesma coisa, 300 contra, sei lá, 120 mil. Absurda, Senaquerib. Apesar de que não é pré-monarca, Senaquerib. Por na monarquia você vê uma profissionalização do exército e aí uma guerra mais técnica já. Às vezes de conquistar novos postos, novas posses, estabelecer politicamente as fronteiras. E aí após a monarquia a decadência, né? Nunca mais se levantou. Um povo dominado, voltou do exílio, mas voltou totalmente destruído. Tanto é que o povo da região lá, você lê o livro de Neemias, está ali vivendo na miséria, o povo zomba deles, ninguém tem reação, não tem defesa. Então você vê que o exército é uma coisa chave, assim, muito chave mesmo. Eu acho que essa falta desse entendimento do contexto que escandaliza muita gente. A gente falou na primeira aula sobre isso daqui, né? Que as pessoas olham para a vida do contexto social hoje, e político hoje, enfim, diplomático hoje, e aí choca quando você abre a Bíblia e começa a ler as coisas. Mas existia uma necessidade física muito grande. Não sei se dá para entender essa expressão. Por que na família social, por exemplo, é muito importante uma mulher gerar filho? Por que ela se sentia amaldiçoada, rejeitada por Deus? Porque um filho homem na família fazia toda a diferença, cara. Fazia diferença aqui, ó, na agricultura, tempo onde praticamente não havia mecanismo de agricultura, engenho, né? Era tudo muito. E ele fazia diferença aqui, ó, para você não ser exterminado, roubado, humilhado, escravizado. Era uma necessidade real demais mesmo. Então, nesse sentido, você vai ver que Deus levanta homens poderosos. Então, assim, a bênção de Deus, a vida, a saúde, a paz, passava muito pela força física, entende? Por isso que você vê o Espírito Santo muitas vezes insistindo sobre isso daí. Em contextos de guerra, em contextos de força mesmo, produtiva. Então, como é que eu vou te falar assim, ó, genes abençoados eram abençoados mesmo por Deus, entende? Simbolizava paz, alegria, proteção, riqueza, simbolizava muito com povos hostis. Até hoje, isso aqui em Israel, se você for lá, isso aqui tem um significado para eles. E se Israel não tivesse o que tem em arsenal, se você tivesse a cultura de permanecer com o exército alerta, não um dia para Israel. Então, e falando em sociologia no Testamento, como a gente pode conciliar isso que você falou, ou não matarás nada ali? Porque não matarás era uma questão civil, né? Não matarás era uma questão diretamente civil. Deus está estabelecendo as regras de comunhão naquela sociedade. Não assassinarás, né? Não assassinarás. Não matarás em geral, não assassinarás. Sim. E se você tirar do contexto, você leva... Tem um documentário de pessoas que cuidam dos animais, são fervorosos, né? Que eles fizeram um documentário sobre ratos de laboratório. E aí o título do documentário é Não Matarás. Entendeu? E deu muita polêmica isso daí. Por que eles pegaram, puxar isso lá na Bíblia? Porque o Não Matarás lá não falava de ratos de laboratório.
Então, não matarás, então, se eu estou caminhando na rua e piso na formiga, e acontece o arrebatamento da igreja, eu fiquei, porque eu estava em pecado, assassinei uma formiga. Tá? Entende? É uma coisa relativa. Agora, na questão da guerra, você não está como indivíduo, né? Você está como sociedade, defendendo... Exatamente, você é representante, né? Inclusive tem muito disso, né? Um representava muitos, né? Sim. Até simbolizando o Cristo e tal. Sim. Hoje, no novo cristianismo também é assim no sentido da questão da igreja em si, né? Que era um coletivo, mas totalmente bem mais individual. Lá é coletivo ainda, porque... mas não tanto quanto era. É que é coletivo, mas é mais invisível hoje, né? É mais espiritual, né? Se uma igreja está... Por exemplo, quando o irmão peca no nosso meio, de maneira séria, grave, vamos dizer assim, que afeta não só ele, outras pessoas, você vai ver que nós não devíamos falar assim, tal irmão está em pecado. Nós devíamos falar, nós estamos em pecado. Assim como eu falo assim, eu estou doente, mas às vezes é a minha garganta que está doente. Né? Porque a gente não tem muito esse senso da união, né? do corporativismo, assim, cristão. Né? Mesma coisa na nossa família. Eu tive final de semana numa família que a família inteira está sofrendo e está indo à falência pela loucura do pai de família. Entendeu? Ou não fica doente, todos se preocupam com aquela Sim, pessoa, né? todo mundo sente, né? Mas enfim, gente. Então assim, essa questão do exército tem essa você está ali em nome da pátria, você não está ali matando alguém que você odeia, entende? É uma questão social mesmo. É também em nome do Estado, né? Por exemplo, a Sim. pena de morte. É. O Estado do mundo. Sim. Você não pode... O cara que aperta o botão lá para executar uma pena de morte, ele juridicamente, entendeu assim, né? Ele não tem... Aqui no Brasil, o caso dos militares, né? Quando tem Sim, Vamos imaginar que você é cristão, você é um militar, está na fronteira, né? E de repente você entra num tiroteio com, por exemplo, traficantes que estão tentando traficar pessoas, por exemplo, na fronteira. Se você mata ali, entende, né? Você não é visto como indivíduo, entende? Você está representando o Estado. É outro contexto. Né? O Flávio entrou muito bem nisso, ele explicou. Uma coisa é matar em nome do Estado, né? Você está representando. Sim. Outra coisa é matar por deliberação própria. Isso é tão forte que você vê homens de Deus indo a Deus representativamente, né? Não só o sacerdote, ele vai em nome de toda a nação. Mas você vê o próprio Daniel, o próprio Neemias, quando eles começam a orar, eles fazem confissão, não só por eles, mas por toda a nação. Né? Nós pecamos, nós. Até no aspecto forte individual, isso. né, Théo? Por exemplo, quando você se envolve em um acidente de trânsito, que você pode causar morte de alguém. Tem a ideia do doloso e do culposo, né? Sim. Se a pessoa causou com dolo, com intenção, é um julgamento. Se você fez por acidente, se intencional... Você matou, não deixou de matar. Matei, tem a vida da pessoa. Mas é outra situação. Outra situação. O culposo é bem mais... É interessante você falar disso porque o Senhor quis mostrar como a vida era importante, né? E como essa questão da justiça era importante. Então, por exemplo, o sangue, foi elevado o valor do sangue. Né? Não podia nem comer, não, o sangue. Por quê? Porque derramou sangue e a vida está indo. Né? Então, você já ouviu falar sobre as cidades de refúgio no Antigo Testamento? É muito interessante esse conceito. A cidade de refúgio, o que era? Era um asilo para homicidas culposos, vamos dizer assim. Ou seja, você estava trabalhando, imagina que você estava trabalhando, tá? Aí, escapou o teu machado, teve um acidente lá e matou o cara. Mano. Você não teve culpa. Só que você matou. Você derramou sangue.
Aí a lei dizia que, como era olho por olho, dente por dente, você tinha que vida por vida. Mas você não foi por intenção. Mas você estava à mercê de um vingador. Entendeu? Ou seja, um vingador que entendesse que você fez de conta que não foi, mas foi, ele podia ir lá e querer te executar, te caçar. Imagina alguém da família que falasse, você matou nosso pai, nós estamos na miséria e só ficou assim, nós sofremos prejuízo. Ele podia ir atrás de ti e te caçar. Ele tinha carta branca para te executar, cara. Olha aqui, ó. Tinha zero permissão para matar, para puxar o gatilho. Então o que acontecia? Foram criadas cidades de refúgio. Entendeu? Ou seja, cidades, como assim, fortificações para que as pessoas vivessem, trabalhassem lá dentro, lutassem, sem o medo de o Vingador vir pegar. E é muito interessante, né? Porque daí eles se refugiavam nessas cidades de refúgio para conseguir viver em paz. Porque tinha muralhas aí em volta, era fortificado. Provavelmente a própria união deles ia acabar Sim, com força. Mas se fosse doloso, toda a comunidade... Se fosse doloso, a própria comunidade ia te caçar. Você estava na lista do FBI lá, procura assim. Então era muito sério isso daí, pra você ver o nível da importância da... A justiça não podia sofrer prejuízo. O cara morreu, você foi culpado, não foi? Não tinha intenção, mas foi culpado, não foi? Culpado no sentido que foi ação tua, né? Então foge, se esconde, porque a justiça tem o direito de ir atrás de ti, de acertar as contas olho por olho. Pra ver o nível do sentimento de justiça, de importância da vida que era. É uma coisa sagrada mesmo. Oi? É muito sério, né? Sério mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho de família, que ela tá indo, né? Família não dá pra não falar, né? É muito importante. Assim, gente, rapidinho. A família tinha vários níveis de família. Tinha o núcleo familiar, a família nuclear, vamos dizer assim. Tinha o clã, a tribo e a nação. Então vamos fazer assim, como se fosse um círculo, né? Tem várias camadas aí. Vou apagar aqui. Você tinha lá o núcleo familiar, né? Que era marido, mulher, filhos. Aí depois você tinha o clã, que seria a parentela, assim, que era os anciãos e a galerinha. Aí depois você tinha a tribo, onde tinha os príncipes e anciãos, maiorais, e todo mundo. Depois você tinha a nação de Israel, que era todo mundo uma família só, né? Então isso aqui era muito sério, isso aqui, era muito sério mesmo. Então começava aqui dentro, no núcleo familiar, né? Marido, esposa e os filhos. Era tão sério isso aqui, então era tão assim, a ideia era tão fixa de família, que não existe palavra hebraica para solteiro no Antigo Testamento. Não se entendia aqui, como assim? Não tem a casado, né, o pai ou o marido, mas não tem expressão para dizer se o cara é um solteiro. Tinha o jovem e depois tinha casado. Entendeu? Depois, claro, tinha o exército a monarquia trouxe papéis sociais diferentes. Tinha um eunuco daí. O eunuco era uma exceção. Porque o eunuco ele era dedicado a uma certa tarefa. Muitas vezes de cuidar do harém. Então o eunuco era castrado, vamos dizer assim, e só para viver para aquilo, né? Então ele não casava. Né? Mas era essa a ideia aqui. Né? Como é que funcionava a educação nessa sociedade? Estava aqui, no núcleo familiar. Nos primeiros anos, geralmente a mãe, que amamentava, às vezes a criança até os 4 anos. 3, 4 anos de idade, a mãe amamentava a criança. Então já ia naquela primeira
Naquela primeira infância, a mãe já ia dando noção moral para a criança. A partir de uma idade que a criança já entendia, o pai assumia a educação. Então era o pai que alfabetizava, era o pai que ensinava toda a Torá, que era o Pentateuco, a lei e tal, lembra? Era o pai que dava a profissão, né? Passava a profissão, o saber para o filho. E era o pai que também introduzia o filho aos meios sociais onde ele pudesse aprender mais. Como era, por exemplo, a porta da cidade. A porta da cidade é uma coisa muito importante. Porque a porta da cidade é como se fosse uma ágora. Entende? É como se fosse um passo, vamos dizer assim, um espaço onde eles se reuniam para discutir as questões de julgar as causas da cidade, onde era o crivo da cidade, vamos dizer assim, era o fórum da cidade. Então os pais já iam levando os filhos também para vivenciar a realidade e os valores daquela cultura. Ali o filho via julgamentos, participava, né? O filho ia lendo como é que a sociedade funcionava, ia adquirindo sabedoria em ouvir os anciãos, né? Assim funcionava. Até tem no caso de Atos 8, tem um jovem, né? Que estava ali na ágora, vendo como é que era o negócio. Já era um jovem já bem, que era Saulo de Tarso, né? Que era bem crescidinho, já tinha aprendido aos pés do mestre Gamaliel, um cara bem de destaque. E aí ele entende que, né, vão apedrejar o Estevão, foi o primeiro mártir, e aí usam o Saulo de cabide, né? Ele segurar as roupas da galera e tal, e ele fica vendo ali. E ele está tão envolvido naquela cultura, naquele ambiente, que a Bíblia diz que ele consentia, assim, a vontade dele era de tacar mesmo, entendeu? Se tivesse mais alguém para segurar, um braço eu tacava junto. E a partir daquilo ali, Paulo, sabe, zeloso por ser um bom cidadão, por ser um bom fariseu, como ele fala lá em Filipenses, Paulo sai dali com essa lição aprendida. É assim que tem que funcionar mesmo, os cristãos têm que ser mortos, torturados, apedrejados. Por isso que ele aprendeu dos anciãos nessa cidade. E aí, como eu falei, aí depois tinha o sentimento de clã, né? O clã, assim, era a parentela, né? Tio, tia, tal, era essa galera abençoada. Só Jesus na casa. E aí então tinha os anciãos, que eram os patriarcas, as pessoas mais vividas, que às vezes, por exemplo, se entre uma família e outra família tinha uma divergência, era o patriarca lá do clã que dava juízo e tal. Depois aí tinha a tribo, né? Aí já era questão de os caras mais destaque, mais ricos, influência e tal, que eram os príncipes do povo. Né? E eles é que, muitas vezes diante do rei, eram os príncipes do povo, que representavam toda a sua tribo, sua família, as famílias mais poderosas daquela tribo, por exemplo. Os restante da nação de Israel. Não havia escola formal, tá, no Antigo Testamento. Era realmente o pai que dava. Você vê que num período posterior tem a expressão da escola dos profetas, né, que surge. Também existe divergência sobre o que era a escola dos profetas. Porque, se não me engano, a primeira referência da escola dos profetas foi com Saul, quando ele foi ungido rei, lá em 1 Samuel capítulo 9. E ali mostra que tinha um grupo de profetas, né? E Saul entra no meio deles e sai profetizando junto. Então você não sabe discernir em que ponto que era uma escola de educação formal ou ministerial junto, ou as duas coisas, entende? Você vê que depois Eliseu está lá trabalhando, ele com os profetas, construindo a casa, né? Quando cai lá a cabeça do machado no rio, você vê que está num contexto de aprendizes ali. Agora não se sabe se era uma questão só de educação formal. Também se tem a ideia de que era uma escola teológica junto, vamos dizer assim. Se eles aprendiam e onde os alunos eles procuravam estar o mais próximo possível do profeta para absorver o máximo possível, se possível uma porção do espírito do profeta, para herdar espiritualmente aquilo que estava, o espírito que estava sobre o profeta. Por quê? Porque o espírito não estava derramado. Então, onde ele estava derramado, você queria ficar pertinho para ver se respingava e, de repente, aquilo ali, depois que aquela pessoa morrer, virar para o teu lado.
É isso aí. Tu vê como é que era, né? Parece hoje, né? Hoje está sobre toda a carne, gente. Você clama, se humilha, o Espírito vem. Né? Ele é maravilhoso. Naquela época não. E naquela época também essa questão da unção, que se fala muito do Antigo Testamento, a unção estava ligada à função. Né? A unção, você não era lá, no meio do mato, você estava orando e recebia uma unção, e aí beleza, você ia para casa e continuava a tua vida. Não. Se você recebia um derramar do Espírito na tua vida, é porque ele estava te capacitando para alguma tarefa. E hoje não é diferente também. Por isso que o Senhor falou para os discípulos, esperem do alto, né, semeiem testemunhas, mas esperem no alto até serem revestidos pelo Espírito. Ou seja, está aqui a grande missão, mas esperem até ser revestidos, até ser plenamente capacitados. A gente aqui olha e fala assim, eu quero o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo, porque isso dá alegria, isso dá felicidade, porque isso faz com que as pessoas vejam que eu sou um crente de verdade, né? Mas o Espírito Santo, embora ele tenha hoje uma outra dimensão, que é nos fazer íntimos do Pai, né? Romanos 8 fala que ele que clama em nós, Abba Pai, com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos como orar. A Bíblia não não perde o foco, a questão de que o Espírito está conosco para nos capacitar. Como é que ele faz isso hoje? Ele nos capacita à medida que ele nos revela Cristo. Porque aquele que tem Cristo revelado, ele é capaz. Conhece Jesus, ele ganha capacidade. É diferente do Antigo Testamento, onde vinha era simplesmente poder sobre-humano. Então, oi? Hoje? Olha, irmão, é polêmico isso daí. Polêmico. Eles têm que distinguir o que é batismo, o que é unção. Entendeu? Polêmico. Na minha opinião, não, eu acho assim, que ninguém nasce em Cristo se não for pelo Espírito. Entendeu? Como a nova criação é símbolo, como a nova vida, lá em Romanos 6, o batismo fala da nova vida. Se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você foi batizado. Tá? Né? Assim, fazendo se a nova vida, que é você sair das águas para a nova vida em Cristo, porque você é nova criatura, é o batismo, que o teu velho morreu e que agora você tem novidade de vida, então na conversão você é feito nova criatura. Portanto, o batismo acontece quando realmente o Espírito Santo te faz nascer de novo. É o meu entendimento, tá? Agora, existem outros momentos em que você é capacitado pelo Espírito para uma obra específica. Foi o que aconteceu em Atos 10, se eu não me engano, com Paulo e Barnabé, enquanto a igreja de Antioquia estava orando. Eles foram separados, foram consagrados, e o Espírito Santo falou, vamos que eu estou com vocês, para a viagem missionária. Então é bem, como eu vou te falar, mas isso também não acontece sem uma experiência profunda com Cristo, entendeu? Toda a capacidade vem dele. O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que a unção, ela é resultado de um conhecimento pessoal de Cristo que explode numa direção específica de chamado. Dá para entender? Deixa eu repetir, sem fugir muito do nosso tema. Assim, ó. Você já nasceu no Espírito. Você é uma nova criatura. Entende? Então existe um momento de maturação no Espírito onde ele começa a te preparar, te capacitar para o teu chamado específico. Entendeu? Como é que ele vai te preparando? À medida que tu vai conhecendo Jesus. Ele vai te tratando, vai te levando aos pés da cruz, tu vai conhecendo Jesus. Esse conhecimento de Cristo, que é a função do Espírito, isso vai borbulhando dentro de você.
até que você sabe, conhecendo o Senhor, para aquilo que você foi chamado. Se você quiser chamar isso de unção, vale. Eu acho que vale. Mas o Antigo Testamento era uma coisa mais funcional do que hoje ainda. Porque Cristo não tinha sido plenamente revelado. Ainda. Entendeu? Exatamente. Então aparecia mais essa questão do Espírito vir sobre a pessoa e a pessoa funcionar no chamado dela. Mas teve pessoa que apostatou também. O próprio Saul teve cheio do Espírito. Porque daí só quis ler essa questão do poder, né? E aí, cara, tem gente que está na função, mas não tem intimidade. Mas o batismo de salvação do Testamento é algo que escolhemos. Para mim, isso fez muito isso que falou. É a fé não deveria de vir. O conhecimento dos seus amigos. Agora, assim, batismo no Espírito Santo é que a gente associa muito com falar em línguas, né? Sempre associa muito. Às vezes eu ouço e eu não fico também radicalizando, assim, tipo, não, irmão tá errado, irmão. Não adoto essa postura, né? É uma coisa assim que às vezes choca as pessoas, né? Eu vou achar que eu tô com o diabo. Mas, se você olhar na Bíblia, não necessariamente é isso. Aí você vê casos de meios cristãos onde você só pode exercer ministério se você for falar em línguas. Aí tem pessoas que têm um caráter cheio do Espírito. Você vê o fruto na vida dela, mas pode jogar fora o teu fruto, irmão. Tu não tem o dom, tu não fala em línguas, tu não foi batizado com o Espírito Santo, tu não está revestido para a obra. Tu não tem unção. Tu ainda não recebeu a unção, aquela carga de unção do Espírito. Até trabalha de certa forma, mas não recebe. Não, mas não recebe confiança, não é digno. Uma confiança assim, entendeu? Come pelas beiras. Aí já começa Tem o contrário, né, Fel? E também tem o contrário, que é o mais perigoso ainda, eu acho. Que é o cara chegou hoje, falou em línguas e de repente manifestou nele um dom, mas ele ainda não teve essa... E aí dá no que dá, né? Escândalos em cima de escândalos, tá? O cara chegou hoje, o cara tem o dom do Espírito, meio ele bomba, né? Passei trabalhando na televisão, não sei, uma criança assim, da igreja, do microfone, bastante pessoas, ficaram trêmula e passavam, não passou logo, Você vê que todo homem na Bíblia, que Deus tinha uma função, vamos dizer, que Deus tinha um chamado, ele passou por um momento todo de preparação, né? Desenvolvimento de caráter. Né? Se fosse hoje, seria o quê? Seria você vida oculta com Deus. Você no teu quarto, clamando o Senhor, você nas tuas provações, mas com o entendimento de que tudo aquilo ali é didático, entendeu? Não mero sofrimento e luta e o diabo se levantando. Mas o que está acontecendo? Muitos cristãos hoje, né, querem o dom e quando vem a prova para forjar o caráter, acham que é o diabo e acham que é uma vida de derrota e é uma confusão. Né? Moisés foi 40 anos de preparação. Moisés foi muito interessante, né? Porque Moisés foi mais uma desconstrução mesmo. E achava que era Moisés foi desconstruído, né? 40 anos construído no Egito, 40 anos desconstruído por Deus. Ele falou assim, eu não sei nem falar, eu acho que ele já estava mais falando igual as cabras já do que... Uma coisa que eu ouvi do link daquela pastora que pegou aí pra gente, que é uma outra que quem vai buscar da água viva de colher, quem vai de volta buscar, ou quem vai cada um vai trazer a quantidade que vai buscar. Quem não quer mais, se aprofunda. Quem não quer... Você vê José do Egito também, passou anos na cadeia. Jesus, né? Davi, anos na cadeia. Jesus, 30 anos. Jesus, 90% escondido e 10% ele apareceu da vida dele. 10%, para pensar. Muitos mesmo. Daniel, o tempo que ele passou lá na Babilônia, Deus preparando ele na Babilônia.
E Deus prepara a gente na Babilônia mesmo, né? Você acha que Deus prepara a gente só aqui na quarta-feira à noite, no crescer? A pessoa não tem noção, né, da Bíblia, porque aquilo você representa anos e anos e anos. Não, você olha assim, vira a página e tá lá o cara cheio de espírito. Mas não sabe o que isso significa, né? Ou Sansão, né? Ele ficou a vida inteira e só foi cumprir a obra dele no último momento. É muito legal a comparação entre Saul e Davi mesmo, tá? Porque os dois tiveram função. Os dois tiveram unção para função. Só que aquilo ali só estragou mais ele. E o outro não. Então assim, os dois eram homens de guerra. Os dois foram louvados pelo povo. Os dois pecaram durante o ministério. Muitas coisas. Só que eu acho que a principal diferença entre um e outro é que Saul não teve um Saul. Entendeu? Davi teve o seu Saul. Saul não teve o seu Saul. Saul é ungido, né? Assim, é chamado, Deus mostra o que é para ele, né? E já recebe a coroa, começa a exercer. Davi não. Davi é escolhido. Aí a vida dele sai do trilho assim, de uma maneira desgraçada quase, né? E sofre injustiça e foge igual um cachorro, se escondendo nas valetas, no morro. Alguns dizem 13, outros 18 anos. Né? Provavelmente que ele assume com 30 anos, né, coroa. E ele era um moleque de uns 17, uns 13 anos, 12, 13 anos, fugindo. Imagina, a cabeça a prêmio, né? Então, Davi sofre muito. Então, quando ele chega no trono, ele sabe o que é. Sabe o que é estar no lugar do outro, sabe o que é ser oprimido, sabe o que é... Ele foi forjado numa escola aí de sofrimento, né? E mesmo assim ele fez umas besteiras. Então, quem somos nós, né, para querer, Senhor, passa de mim esse cálice, né? Difícil para o ser humano ter estrutura para administrar, para não se desviar na direção. Quando você está na luta, parece que o céu se abre, a relação com Deus é vertical. Sim. Agora, quando a bênção cai sobre a tua vida, ali que é o perigo. Sim. Normalmente não temos a estrutura para realmente manter o espírito rendido. Foi o que aconteceu com ele, né? Ele das estava sossegado. Quando ele mandou o exército para a guerra, ele disse: eu não preciso mais ir, que agora eu estou na paz. Ele tropeçou, foi até a sacada, né? E... enfim, né? Foi aquele rei, né, que também cumpriu lá os planos de Deus, que tirou pela terra de Israel, para morrer, e pediu mais 15 anos. Não, Ezequias, né? Aí quando ele teve a oportunidade de testemunhar a misericórdia de Deus na vida dele, ele foi mostrar o que? As riquezas. Você achar? Poxa, cadê agora Deus nesse momento? Foram 15 anos tenebrosos. Deus permitiu a cura. Ou se fosse hoje, Deus curou, né? Então Deus está com o rei, não necessariamente. Deus permitiu a cura, mas ele não... Foi para o pior dele até. O Shema Israel, ele não deu glória. Não deu. Gente, perguntas então? Já estamos, né, numa sessão aqui já. Quando Ezequias fez a oração lá, ele virou para a parede, aquela oração era verdadeira ou não era? Era. Mas eu digo assim, ele falou na oração que ele foi justo, temente o Senhor. Mas como rei, ele não agiu assim, de forma daquela oração. É que posteriormente eu acho que ele deu uma escorregada na banana, né? Mas antes ele foi bem. Ele escorregou antes ou depois daquela oração? Depois da cura? Depois. Um dos maiores dele. Pior ainda, né? Recebeu depois. Mas só que na realidade eu também sempre fiz aqui, né? Ezequias não quer dizer que ele teve mais de 15 anos de vida e a gente sabe, ele abandonou Deus. Não. Na verdade ele era um pecador como todo outro, né? Claro, né? Eu acho que é o... Inclusive Manassés, que foi um dos piores, né? Nasceu ali, né? Nasceu nos 15 anos. Sim. Mas o que eu tive entendimento uma vez é que quando veio o povo assírio, digamos, meio que parabenizar o rei, porque superou aquela doença mortal e tal. Então ali ele teve a oportunidade de glorificar Deus e reconhecer a intervenção de Deus. Ele foi se gabar das suas riquezas, quer dizer, negou a Deus, se gabou das suas riquezas, quer dizer, virou totalmente resposta. E a partir disso o povo assírio invejou, né, observou toda a riqueza,
o armamento, etc. Sim. E a partir dali que plantou a semente da decisão. Ele não foi prudente, né? Não foi nada prudente. Isso Né? Também não deu. É porque assim, ele deveria ter dado glória a Deus, deveria, mas ele não deveria nem ter mostrado o tesouro. Se fosse ver. Né? Você entende? Assim, porque ele, né, ele teve por amigo quem o Senhor já tinha falado que não era, né? Aliás, já tinha a profecia de que os assírios vinham para julgar o reino do norte já. Por isso que Jonas odiou a ideia, né? Tem que ir lá pregar para os caras se converter. Imagina ter uma profecia que a Argentina vai vir militarmente contra o Brasil para subjugar e detonar com o Brasil, porque o Brasil está em pecado. Imagina essa profecia. Aí tu começa a olhar, tu começa a ver assim, ó, os argentinos comprando caça. Imagina. Tu olha e fala, pô, a nossa batata tá assando, né? Aí Deus levanta e fala contigo, agora tu vai como missionário para a Argentina. Ah, Senhor, tá de brincadeira. Então esse foi o chamado de Jonas, né? Jonas pregou, por isso que o capítulo 2 e 10 de Jonas fala uma coisa. Jonas fala assim, ó, ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer. Por quê? Porque Jonas, agora imagina Jonas vomitado pelo peixe, né? Tudo que sofreu, tudo, chega para Nínive. A Bíblia diz que os ninivitas eram extremamente bárbaros. Eles às vezes eles empalavam. Sabe o que é empalar? Empalar é assim, ó, por exemplo, eles penduravam, botavam o cara no chão, por exemplo, amarrado pelas pernas, pelos braços. Vamos executar o cara. O que eles faziam? Eles botavam uma estaca no ânus e pau! Deixava o cara sangrando um dia e meio. Às vezes esfolavam o cara parcialmente, jogava pendurado do lado de fora da muralha para os abutres comer, o cara vivo ainda. Quem sofreu? Para todo mundo que passasse fora, olhasse e falasse, meu, os caras são, vamos respeitar, então, os caras são poderosos. Né? Aí vai o Jonas, israelita, para a capital de Nínive, a contragosto, só para dizer assim, ó, eu vou, porque senão ele vai me, sei lá o que vai me vomitar da próxima vez. Agora imagina, foi o pior, eu acho que foi o pior sermão da história da humanidade, cara. Acho que ele passou assim, ó, apenas. Falei, Senhor, falei. E aqui disse a cidade se converte. Tanto é que ele acaba o livro irado, né? Jonas está irado no final do livro. Tá irado no alho. Né? Aí ele se assenta no morro pensando assim, agora deixa só Deus mandar fogo do céu, porque ninguém vai se converter com a minha pregação. E aí Deus faz uma folhagem, uma planta de folhagem crescer ali para dar sombra para ele. E aí o que acontece? Ele vê que a cidade se converte e a sombra e a folhagem, um bicho vai lá e corrói e seca a folhagem. O bicho vira num alho. Pior dos mundos, né? Aí o livro de Jonas termina com Deus fazendo a pergunta, né? Porventura tu lamentou a morte da plantinha que te dava sombra, né? E tu não vai tu acha mal eu ter compaixão de uma cidade tão grande? Aí o Senhor faz a pergunta, né? Porventura tem razão a tua ira? Nossa! Toda vez que eu estou irado eu lembro desse versículo. Porque ele achou que o povo não era digno da misericórdia. Exatamente, né? Esse povo aí não... Aí o Ezequiel vai lá e mostra todo o tesouro para os caras. Estrangeiro, funcionava a questão do prosélito. Não era um estrangeiro, o prosélito ele era só questão religiosa ou civil também? Ele vinha para dentro de Israel ou não? Ele só seguia. Não, Antigo Testamento existia, né? É que o prosélito ele só tinha fé no Deus de Israel, mas ele não era naturalizado, entendeu? Entendeu assim? Ele acreditava nesse Deus. Ele acreditava em Deus, Cultuava esse Deus, às vezes se deslocava lá do país dele para peregrinar até Jerusalém. Mas ele não vivia em. Mas acabada a festa ele voltava. Foi o caso do eunuco, né? Lá em Filipe, com Filipe, né? Eu acho que está em Atos 8 também, né? Está em Atos 8. Ele diz que Filipe foi transladado pelo Senhor até Azoto, uma cidade lá.
Estava uns 180 km mais ou menos de distância. Imagina, transladado, cara. De volta para o futuro, né? Sem DeLorean. E aí ele aparece lá no caminho que ia para o deserto e está descendo o eunuco da rainha Candace. Era etíope. O cara era eunuco, o cara vivia no meio de um palácio totalmente... Era um oficial da rainha e estava descendo de volta... Tipo assim, tinha acabado a festa, o cara estava vindo embora. E lendo Isaías, sem entender. Aí o Espírito Santo falou, se aproxima do carro. Daí ele viu que o cara lia Isaías e perguntou, Antônio, está entendendo o que você está lendo? Eu não vou ler se quer que me explique. O profeta está falando dele mesmo ou de outro? Aí ele fala que Isaías 51 ali, né? A crucificação de Cristo. Daí ele começa a falar. E o cara crê na hora, o cara crê na hora, né? O cara entendeu, o cara estava livre de todo o peso do judaísmo, né? Que resistia contra o cristianismo. O cara olhou e falou, é verdade. Né? E aí ele falou, tem água aqui, o que impede de ser batizado? Né? Então se entendeu mesmo. Ele batizou o cara. Mas não existia a questão de Israel, ele vivia no Canaã, não teve o uso dos povos que tinha. Sim, muitos povos sobraram. Sobraram, mas não existia essa miscigenação dentro das cidades. Dentro da cidade existe um lá, dentro da cidade só quem era realmente da gente. Tinha poucas cidades, né? Assim, quando fala da cidade, Gibeá, Siquém e tal, eram mais vilas mesmo, agrícolas, assim, né? Era muito raro, mano. Muito raro mesmo. Muito raro. Sabe por quê? Porque o casamento já era uma coisa combinada pelos pais, já. Eu esqueci de falar isso, bom, você perguntou. Raramente se casava por amor. Raramente mesmo. Geralmente os pais escolhiam da mesma tribo até entre tribos diferentes já era difícil. Que era uma coisa familiar, às vezes o mesmo clã, sabe, mesmo parente próximo de segundo, terceiro grau. Isso era o costume. Raramente divórcio, né? Raramente tinha divórcio. Os árabes ainda casam em família, né, para não perder o patrimônio. Mesma coisa antigamente. Então era combinado o negócio. E era uma coisa bem estipulada isso daí, porque a questão do divórcio aí, se o marido desse carta de repúdio para a esposa, estragava o relacionamento das famílias aí. Azedava mesmo. E aí o divórcio, né, gente, que a gente não chegou a comentar, né? O divórcio está estipulado lá em Deuteronômio 24, se eu não me engano. 24 né? E aí fica aquela polêmica, né? Mas Deus regularizou o divórcio? A permissão para a maldade, Né? E aí os fariseus vieram intimar Jesus, né? E aí Jesus respondeu lá em Mateus 19, se não me engano, olha, Deus, isso Moisés permitiu, né? Assim, né? Moisés regulamentou pela dureza do vosso coração, mas não porque era propósito do Senhor isso daí. Porque... Oi? Exatamente. E eu acho que em Oséias, que ele fala que o Senhor será testemunha entre a aliança que tu fez tu e a tua mulher da tua mocidade. Tipo assim, imagina Deus como testemunha. Como é? Vai querer separar agora? Não, pode não. Agora, por que Moisés permitiu? Moisés permitiu o divórcio, na verdade Deus instituiu, não como uma coisa assim, não, beleza pessoal, pode se divorciar então, funciona assim, assado. Se você for estudar a fundo, a carta de repúdio era uma coisa muito mais para inibir do que para fomentar. Porque assim, o que era a carta de repúdio? Vamos imaginar que a tua mulher tivesse um comportamento inaceitável. Não tiver Agora, aí é a polêmica. O que era inaceitável? Não só traição. Não só traição. A traição era pena de morte. Adultério era pena de morte. Agora, se você percebesse que, enfim, isso é um debate aberto. Teve caso na história que foi absurdo. O cara na história que ele falou, não, eu encontrei uma mulher mais bonita. Ela já não está me honrando como deveria. Olha que absurdo. Mas assim, sempre tem os absurdos, não vamos por aí, tá? São as exceções. Agora, dentro do papel dela como esposa, imagina que ela quisesse mandar em casa e dar ordem pro marido e
começar a zoar mesmo, de uma maneira absurda. Era extremamente subjetivo. Mas era subjetivo. Para isso, Deus tinha os anciãos, né? Que Deus cobrava e dava juízo sobre quem julgava também. Então, tinha que ser pessoas tementes ao Senhor, bom senso. Agora, qual que é a ideia? É que quando o cara lavrava a carta de divórcio, lá, ele tinha que ir diante de todo o crivo dos anciãos da cidade e os caras sabatinavam ele. Entendeu? Tá, tu quer divorciar por quê? Porque minha esposa... Não, mas como assim? Não, mas isso daí é motivo? Tá, ele sabatinava o cara para ver se realmente ele tinha fundamento para se separar. E o que estava acontecendo até então era o seguinte: minha mulher não... Tipo assim, passei por uma crise, passei por uma coisa, eu pegava e chutava a minha mulher e repudiava ela, teu pai, não sei o que e tal, e repudiava a mulher não tinha onde cair morta, queimava o filme da mulher, a mulher às vezes nunca mais se levantava na sociedade, tinha mulher que era repudiada, que ia para na casa do pai, nunca mais saía. Então assim, pouca coisa, a vida de muitas mulheres estava sendo desgraçada, na verdade. Às vezes por coisa de cabeça quente no momento, então... E o cara repudiava a mulher, não deixava mais a mulher entrar em casa, e expulsava a mulher, jogava a mulher no olho da rua. Aí o Senhor fala, não, se ele tiver, tá, ele vai lavrar um documento oficial, então, e vai comparecer diante de todos os anciãos. Digamos que ele tivesse uma razão, de fato a mulher não... Sim. Insuportável, cara. Entendeu? E aí eles iam julgar para ver se ele não estava de historinha também. Se não estava arrumando desculpa, se não estava ele sendo intolerante. E aí envolvia uma coisa jurídica mesmo, era quase um julgamento mesmo. Não, peraí, não é assim. Vai repudiar ela por quê? Como assim? Que prova você tem? Isso era uma sabatina mesmo. Se realmente ela estava se comportando de uma maneira impossível, não, então vai ser lavada a carta de divórcio, a volta para na casa dos pais. Então era uma coisa para dificultar, não para dizer assim, não, agora foi oficializado. Tipo assim, casamento gay, imagina. Foi oficializado, então agora casa. Não é nesse sentido de oficializar como que reconhecendo que é uma coisa boa de fato para a sociedade. Não foi isso. Foi uma coisa muito mais para inibir e tesourar. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele é questionado, ele fala, não vem com essa, porque Moisés fez isso daí. Por quê? Por causa da dureza do coração de vocês em tratar as esposas. Entendeu? Para suavizar isso daí. Não porque era lícito. E porque aí ele fala, né? Que Deus uniu, não separe o homem, tal. Quem está fazendo para nós é que daí tem mais sobre isso, né? Aí a gente vai para Coríntios capítulo 7 também, né? Onde Paulo expande e aprofunda isso daí, mostrando que a união de uma só carne é uma coisa muito poderosa. E aí Paulo diz assim que aquele que está solteiro nem deveria casar, né? Mas por aí já, se fosse levar o pé da letra. E os discípulos disseram para Jesus também, se casamento é tudo isso, então comigo, cadê o casamento? Né? Conclusão. Mas assim, porque é uma coisa muito séria, é uma coisa de é uma aliança muito, muito séria mesmo, né? Uma aliança para a vida toda, você é uma só carne, cara. E aí Paulo fala, então se você teve união, depois você quer trocar, não é assim não. Você tem que se sujeitar àquela aliança. Você fez até que a morte separe, vamos dizer assim. Então você tem que se sujeitar. Sujeitar que enquanto viver, você vai respeitar. Sério, né? Mas o que a gente não se entende hoje em dia é que o divórcio, de fato, ele não te dá a liberdade do segundo casamento. Porque as pessoas entendem que o divórcio é uma carta branca, uma segunda tentativa. Sim. Que se banalizou, né? O extremo. Sim. Inclusive no meio cristão. Gente, eu conheço um casal de cristãos que a esposa traiu o marido com outro cristão. Assim, ó, só para você entender o nível que nós estamos chegando. Né? Assim, ó, eram dois casais jovens. Eles tiveram um filho. Cada casal teve o seu filho. Os filhos são pequenininhos, tem 1 ano e meio, 2 anos de idade. Aí, a esposa daqui agarrou o marido da outra.
Aí o marido daqui foi consolar aqui. Tá. Aí trocaram os casais. Entendeu? Agora eu te pergunto, e esses filhos? Você vai ser criado, por exemplo, o filho do primeiro casal vai ser criado pelo homem que roubou o papel do pai dele. E eles vão ter convivência, entendeu? Eles vão ter convivência. Porque daí quando foi a festa de aniversário do filho, a mãe vai. Aí imagina as duas crianças crescendo juntas. Gente. É cristão, entendeu? Então assim, tá uma banalização mesmo. Não, digamos que você tem uma justificativa lá para não querer viver com o cara pela nossa mão, enfim. Por que ser? Mas assim, claro. O divórcio gera, então, que, por exemplo, você faça uma opção de viver só o resto da sua vida. É o máximo que você consegue virar assim, vivendo com uma consciência limpa. Mas tirando da onde isso, André? Não, é o que Jesus diz, né? A não ser por adultério. Então, digamos hoje, nos moldes de hoje, o adultério não te dá resposta para te matar a tua esposa, por exemplo. Tá, mas, me sentiu obrigado, moralmente, né? Deus entende, por exemplo, as circunstâncias. E ele opta o seguinte, poxa, ela não se arrependeu, ou ela continua, enfim. Então, assim, eu opto de viver só. O divórcio, digamos, entre aspas, seria o máximo que você pode conseguir dentro da legalidade. Porque ele diz que... É profundo. A não ser por imoralidade. É profundo isso aí, cara. Mas isso aí, doutrinariamente, opinião, tá, gente? Mas assim, procurem ler, procurem estudar, tá? Essa opinião eu escrevo a lápis, entendeu? Opinião a gente escreve a lápis. Não tem. Depois a gente apaga e faz de novo, tá? Não tem regra. Mas assim, se tu for comparar, quando eu comparo Mateus 19, Deuteronômio 24 e Marcos, Coríntios e tal, tu vê que a coisa tende para um negócio assim, tu fez uma aliança para a vida inteira, isso foi diante do Senhor e foi consumado na carne. Se tu quer se separar, separe, mas tu tem uma aliança vitalícia. Então, enquanto o outro não... O outro pode estar lá, zoando lá, entendeu? Mas o que ele está fazendo... Isso é o que Jesus diz, né? Mas se tu quiser lá se engraçar com o outro, tu vai estar no inteiro. E Paulo fala, enquanto vive... Então, exatamente, Paulo fala também. Paulo fala, enquanto vive... Vamos ler. Só para nós terminar já. Lembra de 7. E o caso da liberdade sexual, se alguém traiu, a pessoa traída tem a liberdade para construir, tá vendo? É claro que Paulo. Tá vendo? Não, eu peguei na liberdade. Tu tá ligado não, a diferença é o cara. Isso, tá no lado do caso da liberdade. Ela rompeu com o compromisso da exclusividade da relação. Se isso não te dá o direito agora, deu então. Mas se você está indo aí, nem acredito. Assume o seguinte, você tem que perdoar. A tua vida com Deus é muito mais. A gente pode ter liberdade e construir, né? Eu vi também bem claro. É bem claro. A única situação em que a teria liberdade para separar seria... Para escolher por viver só. Eu parceiro... Só que aí vai ser assim, Mateus 19 não. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, vai se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Você está falando? Na verdade, o divórcio seria para viver só, mas não se tiver uma imoralidade sexual. Essa é uma situação. E o que casar com o diabo também comete adultério. Sim, porque ela também vai estar cometendo adultério. E o que casar com o diabo também comete A adultério. refugiada é a moça Traiu. traiu. Olha só o que ele fala aqui, em Coríntios 7.
caso de traição, ele está liberado. Em Coríntios 7, 38, 39, 1 Coríntios fala aqui, a mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive. Mas se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor. É delicado, né? Porque daí você teria que ir na exegese, 1 Coríntios 7, você teria que ir na exegese. Né? Teria que ir na exegese de Marcos. Entende assim? Tem que ir lá ver, porque como é que fala lá o Marcos, vocês leram, por exemplo? Mateus 19:9. Aí o nome Marco aqui. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Tá. Ou seja, ele está excluindo aqueles que se divorciam por imoralidade sexual. Os que se divorciam por imoralidade sexual, teoricamente, poderiam se casar com outra. Por quê? Porque Atraída. mas por quê? O que dizia a lei se a mulher cometesse imoralidade sexual? Ela ia ser morjada. Ela ia ser apedrejada e morta. Aí cairia lá onde está. Portanto, entra naquilo que ele falou, o cara está livre. Porque ela morreu. Ou seja, enquanto ela estiver viva, ele está em compromisso com ela. Só que aí também, o 1 Coríntios 7:39, exigiria uma para ver que lei é essa. E assim, ó, como você falou, quando fala de divórcio... Está ligada pela lei ao marido, mas por quê? Porque a lei, qual lei? A lei contratual do casamento? Ou a lei de Deus? Qualquer palavra que você usa para estudar no Antigo Novo Testamento, você olhar, essa palavra é usada aonde no outro contexto. Então você vai aprofundando. Aonde em Coríntios, aonde no Novo Testamento. Quando é usada, como é Mas usada. tem uma máxima, né? Que Jesus mesmo falou, né? O que uniu Deus não separa o homem. livre para casar a partir da morte do Marido. Fora isso, não. Mas está isolando o versículo. Então, mano, é delicado. Não, contexto, Não, eu contexto que vai ver. é delicado. Mas é. É delicado Mas porque tu começou muito bem. Por exemplo, um casal que assume o matrimônio dentro do discernimento e da vontade de Deus. tá. Acontece com os casais cristãos, mas será que de fato eles fizeram uma união baseada nos princípios de Deus? Porque a maioria dos divórcios é isso, né? Mas Deus, assim, tu jurou, mano. Foi com discernimento ou não, é sério. Sim, não. Você entende, né? Pessoal, só queria falar mais uma coisa aqui. Só uma questão aqui. Aqui na cultura judaica, só para complementar com isso aí, porque essa questão aí vai exigir exegese, né? Assim, a gente pode ficar a noite inteira aqui, não, mas isso porque a gente tem que ver. A lei, aquela lei ali que enquanto o marido vive está ligado na mulher, que lei que é? É a lei cívica? Se for, já mudou a lei. Agora o pastor José tem que Está entendendo? Então temos que. Por isso que eu escrevo a lápis, eu acho que isso instigue nós a sair daqui então e estudar, entendeu? Agora assim, ó, só a questão do casamento, ela demandava o dote. Vocês ouviram falar do dote? Então o dote não é que o cara estava comprando a mulher da família dela, mas porque ele estava assim, reparando a família. É diferente, entendeu? É diferente. Por exemplo, até hoje na África existe o dote, né? Estava conversando outro dia com os irmãos angolanos lá, eles estavam falando como é que funciona o dote hoje na Angola. Os jovens aqui que estudam aqui, né? Estavam comentando como é que funciona o dote na Angola. O dote na Angola é o seguinte: como é que é vista a mulher? A mulher é vista assim, ó, poxa, é uma flor, foi criada, foi estudada, ela tem um comportamento, ela tem vários cerimoniais que ela faz. E assim, ó, ela vai ser a coroa do marido dela. Entendeu? Os sábios antigos diziam assim, ó, cara, você nunca vai ser ninguém se a sua mulher não for sábia. Entende? Não adianta você querer dar um de bam, cara, se a tua mulher não... Ela vai queimar o teu filme, nunca vai ter, não vem querer cantar de galo, entendeu? Se tu não for... E aí, se aplica isso lá em Tito também. Quando Paulo vai falar, olha, o marido, né, o obreiro, que é ser obreiro, não sabe primeiro governar a sua casa.
Se não governa a sua própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Então, esse princípio de que a esposa, cara, é essencial. É essencial mesmo. Então, por que ela é essencial? Ela tem muito valor. Por que ela tem muito valor? Você está tirando, arrancando ela da família dela para a tua família que tu está construindo. Tu vai reparar. Tá entendendo? Tu vai reparar. Os caras criaram a menina, educaram a menina, tudo. E assim, ó, tu tá tirando, tu não tá agregando na família. Porque tu tá tirando ela da família dela, diferente do homem. Tá entendendo? Que o homem que vai encabeçar a família. Então tu tem que reparar. Então até hoje na Angola é assim, eles fazem dote, tu se prepara, irmão, vai ter que pagar, entendeu? Então eles pagam no sentido de dizer, olha, eu sei a importância que ela tem para vocês e eu chego aqui e levo ela assim. Então eu quero dizer assim que eu não tenho como reparar, mas em sinal de gratidão e do respeito que eu tenho por ela, eu queria dar um presente de reparação. E se ela realmente te vale muito, ela tem que custar algo, né? É algo que custa, né? Então, antigamente era assim. Agora, se tu fosse pobre, aí tu não tivesse esse dote para dar, você poderia pagar com serviço. Foi o caso de Jacó, quebrado da vida, fugido, pagou dobrado. Né? Provérbios fala que quem acha uma esposa acha uma tesoura. Exatamente. Se ele falta na tesoura, então, E também você podia pagar, ou você podia pagar com uma coisa assim de fazer um trabalho assim fora do normal, entendeu assim? Por exemplo, Davi também não tinha como pagar para Saul, imagina, filho do rei, o que ele ia pagar? Aí Saul, não, mata 100 e traz para mim, sem precurso. Pensa no homem que matou. Né? Então, foi um trabalho extraordinário em favor da família real. Então ele foi. Mas essa é a ideia. Não é a ideia do dizer assim, ó. E isso também tem, infelizmente, hoje em muitos países, tá? Que vamos gerar filha para ganhar dinheiro, para usar para vender. Como se fosse moeda de troca, né? Aí é uma coisa desprezível, né? Porque você está... por exemplo. A gente fazendo filho para ganhar bolsa. Então, acho que na página 53, que fala de esposa e mãe, tem uma parte que fala no segundo parágrafo assim, ó, o êxito ou fracasso da família estava diretamente ligado ao desempenho das tarefas de uma mulher. Onde está? No segundo parágrafo. Esposa-mãe? Esposa-mãe. Aham. Só que daí, e é verdade, tá? Até como hoje também. Né? Só que você vê que ele vai citar alguns provérbios ali. Só queria fazer essa observação sobre Provérbios 31. Porque Provérbios 31, ele fala muito mais de valores do que atividades. Entendeu? Muito mais de valores do que atividades. Aquelas atividades que estão ali vão revelando quem ela é. Porque tem muita mulher, muitas autoras aí escrevendo livros, colocando um fardo esmagador nas costas das irmãs que lêem esses livros de mulher virtuosa e tal. E a mulher tem que ser a super mulher, ela tem que... Se você for levar ao pé da letra ali, tudo que ele fala... Deus, ela não dorme de madrugada, ela costura, ela não compra nada no mercado, ela faz tudo ao mesmo tempo, ela é uma negociante. E o marido faz o quê nessa... E o marido fica na porta da cidade, lá sendo recebendo elogio. Então algumas pessoas estão levando assim, não, tu tem que ser uma super mulher, tu tem que ser... Porque senão, se tu não for prendado a esse nível, tu não é mulher. Não é isso, tá? Ali, ó, em Provérbios 31, é uma descrição poética para mostrar as qualidades dela. E as qualidades que você vai ver ali, se você for ver, é o seguinte: primeiro, ela não pensa nela. Ela não pensa nela. Ela pensa primeiro na família. Essa daí é o fio condutor do Provérbios 31.
ela não é egoísta, ela não é relaxada, ela é uma mulher que está sempre ligada para ajudar os seus filhos, o seu marido. Então, ela não vive para si mesma, entendeu? Esse é o fruto do Espírito. Ela vive... Então assim, ó, não, ninguém vai passar frio aqui em casa, eu preciso fazer alguma coisa. Não, ninguém vai passar fome aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Tem que eu pegue lá e construa e eu faço, mas eu não quero que ninguém sofra. Entendeu? Por isso que a mulher virtuosa, que é a mulher ideal da Bíblia, ela é figura da igreja. Entendeu? Cujo esposo é louvado nas portas da cidade. Então, a igreja também tem que ter os mesmos princípios. Se a igreja começa a se preocupar demais consigo... Então não é lei, não é regra. Então é uma descrição poética para mostrar o caráter dela. O caráter dela é o quê? É um caráter de pronta para servir, não é egoísta, é relaxada, centrada em si mesma. Entendeu? E que se ralha o mundo. Como é que tu vê a igreja hoje? Entendeu? Por que o Senhor não está sendo louvado? Então é isso, gente. Vamos encerrar então, gente. Tá tarde? Pode falar. No teu entendimento, toda a história era do ser humano. Desde Adão. Qual foi o momento, assim, digamos assim, com relação ao povo, né, à nação? Que Deus esteve mais próximo, que o povo esteve mais próximo daquilo que Deus idealizou. Um período talvez de juízes, um período monárquico, ou um período de fato, Deus conseguiu suprir lá o seu modelo, o homem se viu como povo, não como indivíduo. Como nação, vamos dizer? Como nação. Como corpo, mesmo, no sentido de coletivo. Por que pensa assim? É que nunca teve um modelo, né, ideal, né? Chegou momentos de... Acho que teocracia, naquele momento que Deus reinava. É que teve momentos ali, ó, em que houve uma teocracia bem avivada, né? Dali realmente, eu acho que foi épocas de bênçãos. Josué, talvez. Josué foi uma época memorável, né? Você vê também, na época de Samuel, houve momentos maravilhosos também. Alguns juízes também que Deus usou eles estabeleceram, né? Teve reis também que foram bem teocráticos, entende assim? Que colocaram o Senhor no trono, que fizeram limpezas contra todo tipo de idolatria e o povo realmente se apegou. Acho que daquela parte quando Salomão ele vai fazer aquela oração. Sim, de dedicação ali no começo do reinado, né? O templo também foi um momento glorioso de Israel, né? Talvez o auge em mais aspectos possíveis, né? O final do reinado de Davi, o começo do reinado de Salomão ali. Eu acho que foi o esplendor de Israel, né? E aí depois houve momentos, né? Teve um momento que, assim, economicamente, tudo foi bem difícil, né? Que foi a volta do cativeiro. Mas se você vê o avivamento que teve na época de Esdras, foi tremendo também. O pessoal, assim, não, vamos... quebrantado, né? Estava estourado e Deus estava dando uma segunda chance. Talvez houveram bons momentos, mas quando, depois do tempo de provação, né? O tempo de deserto, né? Mas quando começava... É intermitente, né? Intermitente, né? É igual nós, né? Se tu fazia recortes da tua vida com Deus, teve momentos de glória tremenda, assim, quebrantamento, sensibilidade para o Espírito, obediência à palavra. Só que difícil é constância, né? Eu gosto do irmão Romeu Cordeiro Bornelli, ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. Ele fala assim, ó, que a gente oscila entre a montanha da transfiguração, o vale da depressão. Lá em cima na glória, daqui a pouco, igual Elias, assim, né? Lá na hora tá no Monte Carmelo, descendo fogo do céu, daqui a pouco tá... Senhor, pode recolher minha vida, que eu sou um desgraçado. Daqui a pouco a gente sobe de novo, sobe. Sempre igual, sempre igual. E ele falou assim, o Romeu Brunelli fala assim, irmão, a gente só vai, falta estabilidade pra gente, constância. E aí ele fala assim, ó, é porque a gente está vivo ainda. E isso aqui é um eletrocardiograma. Eu acho muito interessante essa linguagem que ele usa. A gente é igual ao eletrocardiograma. O cardiograma é assim, né? Mas quando você morre,
Então, quando que a gente vai chegar aqui, ó? Quando você estiver morto, sim, no sentido de morrer, né? A linguagem de Paulo no Novo Testamento. Fazer morrer a tua natureza pecaminosa, né? Quando Cristo for tudo e você puder dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sei o que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você não vive mais, mas Cristo vive em você. Aí você está... Né? Mas até chegar nesse nível, a gente está muito vivo ainda, né? Tem que ir muito para a cruz ainda. Mas é difícil precisar. Teve vários momentos ali, só que eram recortes, né? Às vezes mais um aspecto, mais um outro, mas acho que de maneira mais geral, acho que foi nessa transição de Davi para Salomão, assim, né? Tudo estava organizado, né? Depois entrou Salomão com imposto pesado também, pessoas se corrompendo aos poucos também, por causa dos casamentos mistos, né? Bem, irmãos, gente, obrigado pela atenção. Sei que está todo mundo cansado aí e tal, mas obrigado pela atenção mesmo. Deus abençoe vocês. E a última observação só. Não dei muita, assim, como é que eu vou te falar? Daqui, ó, da economia, não é nesse sentido de ter misericórdia uns dos outros, tá? Da família, não é nesse princípio, sabe, de amar, de cuidar, de educar os filhos, sabe, da tua responsabilidade, vai mais do que da comida. Você vai definir o caráter da tua família, né? Papéis sociais, sabe? Aqui falando teve várias classes, né? Procura no Senhor isso daqui. Ele é a tua propriedade, entendeu? E temos o exército, que eu acho que a igreja evangélica dá ênfase demais. E quando ele pega esse contexto aqui e aplica para o dia de hoje, vira só vitória, só vitória, só vitória. Eu nunca vi, cara. Hoje em dia se idolatra mais a vitória do que o Senhor. Você pegou esse contexto de vitória, de guerras e tal, e é um negócio que o crente quer saber de vitória. É impressionante. Então assim, ó, tá aqui, pegue a dependência do Senhor. Tem dependência e obediência ao Senhor. Todo mundo tem luta. A luta continua até hoje. Efésios 6 vai falar disso. Mas confia no Senhor. Quando você acha que você está muito profissional, tal, não é assim. Então, se eu fosse dar um resumo, Deus desenhou toda a sociedade do Antigo Testamento para ensinar que o povo tinha que depender dele e amar ele sobre todas as coisas. Né? Depender dele no sentido econômico, lá nos anos sabáticos, no ser desperdido. Depender dele da família, entende? De como educar os teus filhos. Tu tinha que amar o Senhor se tu tivesse um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Papéis sociais também, exército também, tudo. Eu acho que a síntese disso é isso. E é isso que o Espírito Santo está fazendo até hoje em nós. Promovendo na nossa vida, na nossa família, dependência do Senhor, obediência a Ele, amor a Ele. Isso é um resumo de tudo, né? Amém? Obrigado, irmãos. Obrigado.